Faça um exercício de imaginação. Imagine um mundo antes das luzes artificiais, antes dos altares religiosos talhados em pedra e das cruzes douradas reluzentes. Nesse tempo antigo, o sagrado não tinha um só nome nem uma única forma, mas muitas. E, em sua essência mais primitiva e profunda, o divino possuía um rosto feminino, com asas de dragão, um poder atemporal que protegia e nutria a existência, guardando os mistérios da vida. Essas figuras, como as mães dragão, cruzaram culturas e eram como protetoras do conhecimento, guardiãs dos ciclos da vida e do caos criativo. De Tiamat, a grande deusa das águas babilônicas, a Maria Madalena, a herdeira do cristianismo primitivo e sua guardiã secreta, suas histórias formaram uma linhagem de força e sabedoria. Mas algo aconteceu. Suas narrativas foram apagadas, reescritas e transformadas ao longo dos séculos. Por que esses arquétipos femininos poderosos foram relegados ao esquecimento ou transformados em vilões? O que as estruturas de poder que emergiram ao longo da história ganharam ao calar suas vozes e demonizaram suas figuras? Para responder a essas perguntas, precisamos voltar ao início de tudo, quando não havia luz ou sombra, céu ou terra, apenas o vasto oceano. Na tradição mesopotâmica, esse cosmos primordial era conhecido como Tiamat, força feminina inominável, infinita e eterna. Tiamat não era meramente uma deusa, mas a própria substância do universo. As águas de Tiamat carregavam a energia criadora do tudo e do nada, em um movimento constante e imensurável. Ao mesmo tempo em que era a origem da vida, ela também simbolizava o caos que fertilizava a existência. Não havia dualidade entre viver e morrer, mas um ciclo contínuo de transformação. Mas Tiamat não era retratada apenas como uma mãe universal. Ela tinha também o rosto de um dragão. Antes de ser reduzida ao papel de criatura a ser temida, como nas lendas medievais, o dragão era um símbolo de sabedoria ancestral e força divina. Suas asas indicavam a capacidade de transitar entre os mundos, sua respiração flamejante era a própria transformação, e suas escamas guardavam os maiores mistérios da vida, do cosmos e do ser. Assim, o arquétipo da Mãe Dragão incorporava dois papéis fundamentais: o de criadora que gera vidas e o de guardiã que protege os segredos da existência. A compreensão da força de Tiamat nos revela um detalhe essencial. Ela não representava apenas a criação, mas também o caos necessário para fertilizar aquilo que viria a existir. Este caos era venerado, não como destruição, mas como transformação criativa, tal como a tempestade que renova a terra antes da colheita. Contudo, essa visão chega em um momento crítico. No épico babilônico Enuma Elish, Tiamat, antes reverenciada como fonte de tudo, foi reinterpretada. Deixou de ser mãe e criadora para ser descrita como uma ameaça. No épico Enuma Elish, vemos o início de uma narrativa que mudou paradigmas culturais e espirituais para sempre. Tiamat, que antes era fonte primordial de vida, passa a ser retratada como um obstáculo a ser superado, um caos a ser vencido. Surge então Marduk, um jovem deus ambicioso, que é exaltado como o herói masculino que trará a ordem. Armado com uma rede mágica, arco e flechas, Marduk enfrenta a Mãe Dragão em um confronto representado como o epítome da vitória da ordem masculina sobre o caos feminino. Após vencê-la em uma batalha épica e violenta, ele mata Tiamat e utiliza seu corpo para moldar os céus e a terra. Mas esse debate não é apenas a base de um mito. É um simbolismo profundo de como culturas antigas começaram a reinterpretar o papel do feminino na criação e na espiritualidade. Ao transformar Tiamat no monstro do caos, foi estabelecida uma nova visão de mundo, na qual a força criadora feminina, antes venerada como repositório de todos os mistérios, passou a ser algo a ser controlado ou destruído. Marduk, ao vencê-la, simbolizou a ascensão de um poder hierárquico masculino, centralizador, que buscava o domínio das energias caóticas e sutis do feminino sagrado. E essa estrutura mitológica não ficou restrita à Mesopotâmia. O que começa com Tiamat se ramifica em mitologias globais. No panteão grego, encontramos Apolo derrotando Piton, a serpente que guardava os santuários de Delfos.
Antes de sua morte pelas mãos de Apolo, Piton era o símbolo da conexão entre a Terra e os mortais, presente como um canal direto para as mensagens de Deusa Gaia. Quando Apolo a mata, ele não apenas derrota sua guardiã, mas redefine Delfos, um espaço antes associado ao feminino, como um templo dedicado ao domínio masculino. O padrão segue no norte da Europa, onde Thor enfrenta Jormungandr, uma serpente que circunda a Terra e mantém o equilíbrio cósmico. Embora rival de Thor nas lendas, Jormungandr não representou originalmente a destruição, mas um ciclo essencial de vida e morte. No entanto, em cada uma dessas narrativas, a história se repete. O guardião feminino e o serpentário da sabedoria é morto para que um herói masculino possa ascender. Esse padrão se consolida de forma drástica na tradição judaico-cristã com o relato do Gênesis. A serpente do Éden, que oferece o fruto do conhecimento a Eva, é transformada no símbolo da tentação, do pecado e do mal. Uma narrativa que, novamente, distorce o arquétipo feminino, trocando o papel de portadora do conhecimento por uma imagem demonizada. O mito não apenas altera o imaginário cultural, ele reconstrói a espiritualidade como algo que depende de intermediários, geralmente figuras masculinas, para conectar o humano ao divino. Assim, perde-se não apenas uma ligação espiritual direta, mas também a noção de que o sagrado feminino guarda em si autonomia e poder criativo. Em algum ponto da história cultural humana, o caos, que antes era reverenciado como fertilidade e potencial criativo, deixou de ser visto como uma fonte de vida. Ele passou a ser retratado como um inimigo da ordem que precisa ser derrotado. Essa influência não é um detalhe insignificante ou um capricho das narrativas mitológicas. Ele carrega consigo a marca de uma transformação cultural profunda. O mito de Tiamat e sua derrota para Marduk não está isolado. Ele é, na verdade, uma peça de um padrão que atravessou eras. A linhagem de deusas e criaturas femininas, que antes eram vistas como fontes de sabedoria e protetoras dos mistérios, foi transformada em antagonistas, perigosas e demonizadas. A mudança de Tiamat, de mãe criadora para monstro caótico, é um marco inicial. No entanto, o mesmo padrão encontra continuidade, como peças de um quebra-cabeça mitológico que se conectam através das culturas. Na Grécia Antiga, a história de Apolo e Piton é emblemática. Piton, a antiga serpente protetora do oráculo de Delfos, foi inicialmente associada a Gaia, a deusa primordial da Terra. Sabíamos que Delfos era um espaço onde a mulher soviava entre as frestas da pedra e se comunicava com os mortais. Um santuário de conexão direta entre humano e divino. No entanto, ao matar Piton, Apolo redesenha Delfos, transformando-o de um espaço de reverência à sabedoria feminina e ancestral em um templo solar, centrado no poder masculino. Mais do que tomar o lugar de Piton, Apolo subverte as forças naturais, descontextualizando o sagrado como algo centrado em equilíbrio entre as forças. Outro exemplo claro ocorre na tradição nórdica com Thor e Jormungandr, a serpente que circunda e protege o mundo. Jormungandr não é apenas uma criatura gigante de enredo bélico. Ela simboliza o equilíbrio cósmico, o círculo eterno de vida, morte e renascimento. Quando Thor luta contra a serpente, vemos um eco do confronto entre Marduk e Tiamat. O ato de Thor não é apenas de guerra, é a destruição do que liga e equilibra os ciclos. Ao destruir a serpente, ele derrota o balanço entre o céu e a terra, repetindo o padrão de enxergar o feminino e o cíclico como algo perigoso que deve ser eliminado em nome de uma ordem imposta. E então, olhamos para a tradição judaico-cristã, onde a transformação do simbolismo feminino alcança sua forma mais rígida e institucionalizada. No Gênesis, a serpente do Éden, que oferece o fruto da árvore do conhecimento a Eva, é retratada como a encarnação do mal e da tentação. Essa história carregava algo muito maior. A serpente, presente em tantos mitos como símbolo de sabedoria, renovação e transformação, é agora amaldiçoada, ligada ao pecado original e condenada a rastejar. Eva, a primeira mulher, que aceita o fruto e a busca pelo conhecimento, também é punida. O ato de compreender, questionar e transformar, que antes era reverenciado como força criativa e espiritual, torna-se um pecado.
O resultado desse mito é um rompimento simbólico extremamente significativo. O conhecimento direto é punido e a obediência cega é exaltada. Não sabemos o que o Éden representava antes da figura da serpente ser reinterpretado, mas podemos perceber que ele foi redefinido, como em Delfos, para excluir o feminino como fonte de sabedoria. Ao observarmos esses mitos em sequência, percebemos que a repetição não é coincidência. Uma narrativa de destruição do feminino e de sua força cíclica e criativa foi tecida de forma estrutural nos mitos, por sociedades que buscavam centralizar o poder em estruturas rígidas e masculinas. O resultado desse processo não é apenas a queda de deuses como Tiamat, Python ou Jormungandr. O que realmente cai é uma noção de equilíbrio, onde antes do caos e da ordem coexistiam, cria-se uma posição onde apenas a ordem representada pelos heróis masculinos, Marduk, Apolo e Thor, entre outros, prevalece. Assim, criam-se culturas que não integram, mas polarizam e excluem. Essa mudança também se reflete na maneira como enxergamos o próprio divino. Eliminando o feminino sagrado, a própria ideia de Deus é transformada. Ele deixa de ser integrado, um ser que reúne em si o poder criador e o transformador, para se tornar exclusivamente masculino, normalmente vencedor e dominador. Perde-se, nesse processo, a imagem do divino nutridor, que respeita os ritmos e ciclos naturais. E, com essa transformação, o caos passou a ser visto apenas como destrutivo, e não como potencial criador, um ponto de extrema relevância, pois é justamente no caos que nascem os maiores atos criativos. O que fica claro é que mitos que antes sustentavam uma visão cíclica e integrada foram transformados em narrativas lineares e excludentes. Isso não foi apenas uma evolução cultural espontânea. Tratou-se de um movimento deliberado, uma reprogramação do imaginário coletivo para centralizar o poder. Ao eliminar a mãe dragão dos mitos, eliminamos a forma como o caos e a ordem poderiam se integrar e complementarem. Se na antiguidade havia uma reverência ao mistério e ao movimento natural dos ciclos, o novo paradigma que emerge demoniza tanto o caos quanto o feminino, trocando intuição e mistério por controle e hierarquia absoluta. Se Tiamat simboliza o início da história do sagrado feminino, Maria Madalena representa uma de suas últimas manifestações antes de sua total desconexão no mundo institucionalizado. Enquanto deuses como Tiamat, Python e Jormungandr foram apagados, transformados em inimigas ou relegados ao status de força destrutiva e caótica, é no período cristão que vemos o golpe final contra o arquétipo das mães dragão. A história de Maria Madalena foi moldada cuidadosamente para que ela fosse lembrada como uma penitente e pecadora arrependida, um eco distante de algo muito maior. Mas, se penetrarmos além da narrativa oficial, encontraremos outra Madalena, aquela que carrega o arquétipo feminino primordial, a guardiã dos mistérios, a mestra espiritual e a detentora de um conhecimento transformador. Maria Madalena é, ainda hoje, uma das figuras mais mal compreendidas e manipuladas da história cristã. A imagem popular, consolidada ao longo de séculos, é de uma mulher marcada pelo pecado, provavelmente uma prostituta, que encontra redenção ao lado de Jesus. Contudo, essa ideia foi um artifício político e teológico, reforçado no século VI por Papa Gregório Magno. Ele uniu 3 diferentes mulheres mencionadas na Bíblia: Maria de Betânia, a mulher que unge os pés de Jesus, e a pecadora anônima de Lucas, criando um único personagem, uma mulher consumida pelo pecado e redimida pela misericórdia de um mestre masculino. Essa versão serviu para estabelecer um contraste entre Maria, a mãe de Jesus, exaltada como figura ideal de santidade feminina, pura, submissa e desprovida de qualquer poder próprio, e Maria Madalena, transformada em um exemplo de pecadora arrependida. Mas os primeiros textos cristãos, especialmente os evangelhos apócrifos, revelam uma história muito diferente. Nos evangelhos gnósticos, como o Evangelho de Maria e o Evangelho de Filipe, Madalena aparece como uma figura central, uma mestra espiritual com um papel profundo nos ensinamentos de Jesus. Ela é chamada, em diversas passagens, de discípula amada,
e aquela que compreendeu tudo. Há trechos em que é evidente o ciúme e a resistência dos apóstolos à sua posição como confidente de Jesus, um reflexo de que ela ocupava um papel que desafiava as convenções de gênero e poder. No Evangelho de Maria, por exemplo, encontramos um diálogo em que Pedro, um dos principais apóstolos, questiona a legitimidade dos ensinamentos de Madalena, colocando em dúvida a possibilidade de Jesus ter confiado a ela segredos espirituais que ele, Pedro, não havia recebido. Mateus, outro discípulo, a defende, afirmando que Jesus viu nela uma capacidade maior de compreender verdades profundas do que nos outros. Esses relatos, eliminados da narrativa oficial da Igreja, mostram que Madalena não era apenas uma seguidora. Ela era uma líder espiritual, uma figura que desafiava e enriquecia a espiritualidade de sua época. Essa construção de Maria Madalena, como mestra espiritual, nos leva ao arquétipo da Mãe Dragão. Assim como as deusas serpentes guardavam sabedorias ocultas e transitavam entre mundos, Madalena é descrita nos textos gnósticos como alguém que tinha uma conexão profunda com o invisível. Há uma associação constante dela com Sofia, a sabedoria divina, um princípio espiritual crítico nas tradições gnósticas. Sofia, como arquétipo, é a portadora do conhecimento que desce ao mundo material para iluminar, mas que enfrenta resistência e rejeição pelas forças que querem manter a humanidade na ignorância. Esse paralelo entre Maria Madalena e Sofia não é casual. Assim como Tiamat e outras figuras femininas do passado, Madalena representa o potencial transformador que confronta hierarquias engessadas e questiona estruturas de poder. No Evangelho de Filipe, Maria Madalena é descrita como a companheira de Jesus, aquela que ele amava mais do que todos os outros discípulos. Essa conexão profunda não é puramente emocional ou romântica. Nos contextos espirituais da época, companheira era frequentemente um termo usado para descrever alguém que compartilhava uma jornada espiritual íntima, uma verdadeira parceria no acesso a verdades mais elevadas. Em tradições esotéricas posteriores, Maria Madalena foi associada ao símbolo da serpente, não como tentação, mas como sabedoria e iniciação espiritual. O fogo serpentino, por exemplo, muitas vezes relacionado à energia Kundalini na filosofia oriental, também aparece simbolicamente nas interpretações sobre Madalena como aquela que foi capaz de despertar a consciência e trazer luz aos mistérios divinos. Por que então sua figura precisava ser reescrita? A resposta está no impacto que ela tinha como um modelo de conexão direta com o divino. Madalena representava uma espiritualidade autônoma, que não dependia de mediadores, sacerdotes, dogmas ou ordens religiosas. Em vez de um Cristo distante, representando as alturas do divino, encontramos na relação entre Jesus e Madalena a ideia de que o sagrado pode ser acessado diretamente, nutrido no próprio ser humano, especialmente no feminino. Para uma igreja nascente que buscava institucionalizar e centralizar o poder, essa era uma ameaça imensa. Era necessário reduzir Madalena a um papel de penitente arrependida para apagar sua autoridade espiritual. Assim como Tiamat foi cortada ao meio e transformada em céu e terra, a história de Maria Madalena foi dividida e reconfigurada para caber em um molde de submissão feminina. A mulher que personificou o arquétipo do feminino sábio e criador foi transformada em um objeto de redenção masculina. Hoje, ao revisitar os textos antigos e enxergar Madalena sob a lente simbólica das Mães Dragão, podemos entender a profundidade de sua subversão. Ela não era apenas uma seguidora de Jesus, mas uma herdeira de uma linhagem mitológica muito mais antiga, um dos últimos ecos vivos do arquétipo do feminino sagrado, que integrava sabedoria intuitiva, autonomia espiritual e um entendimento do mundo cíclico e equilibrado. O apagamento simbólico do feminino sagrado, consolidado ao longo dos séculos, deixou marcas profundas no imaginário coletivo e na forma como sociedades inteiras se estruturaram. Quando figuras como Tiamat, Maria Madalena, Piton e tantas outras deusas e guardiãs ancestrais perderam seu papel central nos mitos, algo mais do que as narrativas foram perdidas.
O que desapareceu foi um modo inteiro de compreender a vida, a espiritualidade e a relação do ser humano com a natureza e consigo mesmo. Essa desconexão abriu caminho para uma visão de mundo hierárquica, linear e patriarcal, moldando civilizações inteiras sob a lógica do controle, da dominação e da separação. A partir desse momento, a harmonia entre caos e ordem, masculino e feminino, natureza e humanidade, deu lugar a uma dualidade artificial que prioriza o conflito em vez de integração. O impacto dessa mudança começa no nível mais simbólico, mas instantaneamente se traduz em valores culturais e estruturais. Quando o feminino sagrado é relegado ao esquecimento ou transformada em ameaça, a própria ideia de caos como força criativa também é demonizada. Na mitologia mais antiga, o caos era visto como um aspecto necessário do cosmos. Ele era a energia primordial que antecedeu a criação, o solo fértil onde a ordem poderia germinar. Porém, ao longo dos séculos, esse conceito passou a ser descrito como destrutivo, algo que deveria ser vencido, contido e ignorado. Avançamos de uma visão integrativa, onde vida e morte, criação e destruição são faces de um mesmo ciclo, para uma visão linear que separa radicalmente os opostos. Ao perder a coexistência entre polaridades, o ser humano também perde contato com sua própria complexidade, com a acessibilidade de que luz e sombra, razão e intuição, controle e caos são partes inalienáveis de sua existência. Isso tem implicações diretas na maneira como as sociedades interpretam o poder. Nos mitos mais antigos, o poder não era visto como algo fixo e centralizado, mas como uma energia cíclica e fluida, uma força que poderia se manifestar tanto no caos de Tiamat, quanto na sabedoria de Sofia, ou no ventre criativo de Gaia. Quando os mitos começam a substituir deusas mães e serpentes oraculares por heróis masculinos conquistadores, o controle desse poder passa a ser monopolizado por poucos. A simbologia do dragão guardião, antes venerada como protetora de mistérios, se transforma em algo que precisa ser derrotado. E, junto com ele, surge a centralização do poder em figuras masculinas e categorias que excluem o feminino como fonte de inteligência e de sabedoria. Essa reestruturação simbólica foi acompanhada por mudanças sociais e espirituais imensas. Antes, o feminino era associado aos ciclos naturais, as estações, os ciclos da lua, o nascimento e a renovação da vida. As sacerdotisas desempenharam papéis centrais em muitas culturas, permitindo que as mulheres fossem reconhecidas não apenas como geradoras de vida, mas também como líderes espirituais. Na transição para um modelo patriarcal, esse equilíbrio é rompido. A conexão com a Terra, uma vez sagrada, começa a ser tratada como um recurso a ser explorado. A natureza, antes vista como o corpo vivo da deusa, torna-se território a ser conquistado. A demonização do feminino também abre espaço para a repressão do corpo e da sexualidade. O corpo feminino, que carrega em si os ciclos naturais, é considerado impuro. A sexualidade, antes de parte dos rituais de conexão com o divino, é transformada em algo pecaminoso. Isso cria uma cultura de culpa e vergonha em relação ao que é intrinsecamente humano. A partir desse momento, o corpo deixa de ser visto como sagrado e começa a ser tratado como algo que precisa ser disciplinado. Nos mitos antigos, o útero cósmico de Tiamat era o local de nascimento de todas as coisas. No cristianismo posterior, o ventre feminino é associado ao pecado original. Essa orientação tem consequências espirituais profundas, pois elimina a ideia de que o corpo e a terra são portais diretos para a experiência do sagrado. Outro impacto significativo desse apagamento é a forma como entendemos o próprio conceito de divindade. Quando o feminino sagrado é eliminado, Deus torna-se exclusivamente masculino. Um rei justo, mas distante, muitas vezes punitivo, mais associado ao julgamento do que à nutrição e acolhimento. Essa visão unidimensional empobrece a espiritualidade e desloca nossa conexão com o divino. Sem o feminino, o sagrado se torna algo inacessível, distante, necessitando de intermediários para ser realizado. Isso reforça a centralização do poder na figura de sacerdotes, profetas e líderes religiosos, afastando os indivíduos da sua capacidade de encontrar o divino dentro de si mesmos.
Por séculos, essa estrutura foi reforçada através da doutrinação e do silêncio imposto aos símbolos arquetípicos femininos. O arquétipo da Mãe Dragão, que nutria tanto a criação quanto a transformação, desaparece quase totalmente dos mitos e da imaginação religiosa ocidental. O que resta é um vazio simbólico, que se manifesta como uma desconexão com o próprio ser. As pessoas crescem sem modelos espirituais que integram luz e sombra, masculino e feminino, caos e ordem. Isso cria um imaginário limitado, onde o caos é temido, o feminino é subjugado e o sagrado é acessível apenas por autoridade externa. Mas apesar disso, o silêncio nunca foi absoluto. O arquétipo da Mãe Dragão sobreviveu nas margens da história, oculto em lendas populares, cultos periféricos e tradições proibidas. Em muitas histórias de contos de fadas, o eco desse arquétipo se manifesta, como na donzela que guarda segredos ou no dragão guardião que protege um tesouro. Cultos marianos, em homenagem à Virgem Maria, absorveram, ainda que parcialmente, traços de antigas deusas-mães, mesmo que despidos de sua força transformadora. Porém, o estrago já estava feito. O imaginário coletivo e a espiritualidade ocidental foram moldados por uma visão que divisava e reprimia o poder criativo. O impacto desse apagamento se reflete na sociedade atual, em nossa relação com o meio ambiente, com o corpo e com a espiritualidade. Vivemos em um mundo que busca controle absoluto, desconectado de seu próprio caos criador. Mas, como veremos no próximo capítulo, o silêncio das Mães Dragão não pode durar para sempre. Sua força, como uma semente plantada no inconsciente coletivo, continua a germinar, aguardando o momento certo para emergir novamente e restaurar o equilíbrio perdido. O silêncio que envolveu o arquétipo das Mães Dragão durou séculos, mas nenhum mito verdadeiramente poderoso pode ser enterrado para sempre. Assim como Tiamat, cuja essência foi transformada na substância do céu e da terra, ou Maria Madalena, cujas memórias permaneceram vivas nos textos apócrifos e tradições esotéricas, as Mães Dragão nunca desapareceram por completo. Sua reemergência nos dias atuais não é apenas um resgate histórico. É um reencontro profundo, tanto individual quanto coletivo, com forças que uma vez foram relegadas ao esquecimento. Vivemos um tempo de crise em escalada global, mudanças climáticas, colapso de sistemas econômicos, isolamento espiritual e ruptura social. E é exatamente nesse contexto que o arquétipo da Mãe Dragão parece renascer. Não como uma figura mitológica distante, mas como um lembrete de que caos e ordem são complementares e de que o sagrado feminino nunca esteve realmente perdido. Ele apenas aguardava. Esse renascimento não acontece de maneira súbita ou explosiva. Ele não vem com trovões nem com batalhas sobrenaturais dignas de um épico. Ele começa na sutileza. Em todo o mundo, vimos um aumento no interesse por espiritualidades mais conectadas com a natureza, o corpo e os ciclos naturais. Práticas como os círculos de mulheres, movimentos neopagãos, reconexão com sabedorias ancestrais e aproximação da mitologia, especialmente a feminina, apontam para uma busca maior do que parece na superfície. As pessoas não estão apenas curiosas, estão sedentas por algo que foi perdido. Essa sede é o reflexo de séculos de desconexão simbólica entre o humano e a terra, entre o corpo e o espírito, entre o feminino e o sagrado. As Mães Dragão estão retornando de várias formas. Tiamat, por exemplo, voltou a ser estudada como uma das forças mais antigas da criação. Uma figura que continha em si uma dualidade de gerar e destruir, nutrir e confrontar. Sua história deixou de ser apenas sobre o monstro vencido por Marduk e começou a ser vista sob uma nova lente. Um lembrete do poder criativo que nasce do caos e do potencial que existe em equilibrar forças opostas. Nos movimentos espirituais contemporâneos, Tiamat é invocada de maneira simbólica como uma guardiã dos mistérios da vida. Uma força que ensina a aceitar o caos interno como parte do processo de criação, seja no nível emocional, psicológico ou espiritual. Maria Madalena, por sua vez, emergiu de séculos de narrativas calcadas na culpa e no arrependimento, para retornar como uma figura central
em diversas correntes esotéricas e gnósticas. Seu papel como discípula amada e guardiã de sabedorias ocultas começou a ser redescoberto em círculos que estudam as escrituras apócrifas e nas práticas espirituais modernas voltadas à autonomia e ao empoderamento. Hoje, Madalena não é apenas uma companheira de Jesus ou uma personagem relegada ao papel de pecadora arrependida. Ela é vista novamente como um arquétipo do feminino primordial, uma figura que lembra a humanidade de sua ligação direta com o divino, sem a necessidade de intermediários. Em algumas interpretações esotéricas, ela é associada à energia Kundalini, representando a sabedoria que desperta a consciência e transforma a percepção da realidade. Esses símbolos, no entanto, não se limitam a antigas figuras mitológicas ou religiosas. O arquétipo da Mãe Dragão vive também nos movimentos que buscam reequilibrar a relação entre o ser humano e a natureza. Durante séculos, tratamos a Terra como um recurso a ser explorado, esquecendo que, nas tradições mais antigas, a natureza era vista como um ser vivo, nutrido pelo feminino sagrado. Hoje, vemos ressurgir movimentos ecológicos, práticas que reverenciam a Terra como uma mãe, um reflexo direto do arquétipo de Tiamat, que carregava em si o caos criativo que deu forma ao universo. A maneira como tratamos o planeta reflete nosso distanciamento da sabedoria antiga. Mas, ao resgatar o arquétipo da Mãe Dragão, recuperamos também uma visão de respeito à natureza como algo sagrado e vivo. Esse renascimento não está limitado ao coletivo. Ele também é profundamente individual. O retorno das Mães Dragão ocorre dentro de cada pessoa. Ele é um chamado para enfrentar nossos caos internos, medos, traumas, sombras, e integrá-los ao todo, em vez de tentar eliminá-los ou controlá-los. É um convite para reencontrar o equilíbrio que perdemos ao longo dos séculos, tanto dentro de nós mesmos, quanto em nossas comunidades e nosso mundo. Assim como Tiamat continha a potencialidade de tudo em suas águas, o arquétipo da Mãe Dragão lembra que há poder e sabedoria no caos interior, desde que tenhamos coragem de enfrentá-lo. No plano global, o retorno das Mães Dragão foi amplificado pelas redes de conhecimento moderno. Nunca antes foi tão fácil compartilhar e resgatar ideias que ficaram ocultas por tanto tempo. Documentários, livros, podcasts e redes sociais têm permitido que histórias antigas, arquétipos e práticas espirituais se espalhem como nunca antes. Tiamat, Maria Madalena, Sofia e tantas outras guardiãs do sagrado feminino, antes confinadas a pequenos grupos esotéricos ou manuscritos esquecidos, agora encontram seu caminho para o conhecimento popular. Essa disseminação não é um simples fascínio por mitos antigos. É uma busca coletiva pela reintegração do equilíbrio perdido, por respostas que as espiritualidades institucionalizadas e os sistemas patriarcais não foram capazes de oferecer. Ainda assim, esse retorno não é confortável. Ele desafia séculos de doutrinação em que o caos era visto como destruidor e o feminino era associado à fraqueza, ao pecado ou à tentação. Reconectar-se a esse arquétipo exige coragem. Não é um processo que reforça hierarquias ou conforta sistemas de controle. Pelo contrário, ele dissolve essas estruturas. Ele sugere que o poder não reside mais em entidades externas, mas dentro de cada indivíduo. Uma ideia profundamente transformadora, mas inquietante para aqueles que se beneficiam de um mundo hierarquizado e previsível. O retorno das Mães Dragão, portanto, não é apenas um fenômeno espiritual ou cultural. É um chamado à coragem coletiva e individual. Ao integrar o caos e a ordem, a luz e a sombra, o masculino e o feminino, redescobrimos não apenas quem somos, mas também como podemos criar um futuro em harmonia com nosso passado esquecido. O dragão que foi temido durante séculos nunca esteve fora, ele sempre esteve dentro de nós, esperando ser despertado. Quando abrimos espaço para que esse arquétipo renasça, não encontramos destruição, mas transformação. E esse, talvez, seja o maior presente que as Mães Dragão nos trazem. A lembrança de que dentro do caos reside o potencial para um novo mundo. Chegamos ao momento de encerrar esta jornada cósmica e espiritual
pelas camadas ocultas da história, dos mitos e do imaginário coletivo. A pergunta que persiste é: o que as Mães Dragão têm a nos ensinar nos dias de hoje? O que o retorno de suas histórias e arquétipos pode significar em um momento tão crítico da humanidade? A resposta é tanto no passado quanto no presente. Elas nos lembram que há uma força esquecida, uma sabedoria antiga que pulsa em silêncio no fundo do nosso ser e no âmago do mundo natural. Essa força não é algo externo, distante ou reservado para poucos escolhidos. Ela é acessível dentro de cada um de nós, esperando ser descoberta. Tiamat, Maria Madalena, Sofia e tantas outras guardiãs do sagrado feminino reaparecem agora como um chamado para repensarmos a maneira como nos vemos, como vivemos e como nos conectamos com o universo ao nosso redor. O arquétipo das Mães Dragão nos convida a enxergar o caos, não como algo a ser temido, mas como o solo fértil onde reside o potencial da criação. Em tempos de crise, quando o mundo parece mergulhado em desordem, sua sabedoria nos encoraja a não resistir cegamente ao caos, mas a abraçá-lo, entendendo que ele carrega dentro de si as sementes da transformação. Olhando para Tiamat, vemos que seu caos não era destrutivo, era criativo, vibrante e cheio de possibilidades. Ao rejeitar o feminino sagrado ao longo dos séculos, perdemos essa visão integradora. Perdemos a noção de que o desequilíbrio não se resolve através da supressão de uma parte, mas com a harmonia entre todos os opostos. E agora, no colapso ecológico, nas polarizações sociais, na alienação espiritual e no vazio existencial, percebemos que não podemos mais viver nas bases que herdamos. É o caos fértil das Mães Dragão que nos aponta um novo caminho, uma forma de retornar ao que é essencial. Por mais que a ruptura histórica tenha sido brutal, o arquétipo das Mães Dragão permaneceu escondido nos subterrâneos do inconsciente coletivo, pronto para emergir quando fosse mais necessário. Hoje, o retorno desse arquétipo está fundamentado na busca pela reconexão. Reconexão com a Terra, que novamente é vista como um ser vivo e não como um simples recurso a ser explorado. Reconexão com nossos corpos, que foram transformados, por séculos de repressão, em campos de batalha moral, mas que agora podem ser redescobertos como templos sagrados. Reconexão com o ciclo natural da vida, aceitando que luz e sombra, caos e ordem, masculino e feminino, coexistam em todos nós, e que esse equilíbrio precisa ser respeitado para que possamos prosperar. As Mães Dragão também carregam a mensagem de que o poder não é exclusivo, hierárquico ou reservado para poucos. Ele é vasto, dócil, selvagem e compartilhado. Ele está nas águas de Tiamat, no fogo da serpente e na sabedoria de Madalena. É algo que corre em cada rio, em cada ciclo menstrual, em cada estação, em cada respiro da terra. Esse poder não pode ser tocado por dogmas, nem aprisionado por estruturas de poder exteriores. Sua essência é profundamente autônoma e descentralizadora, algo que muitas religiões e governos temeram ao longo dos séculos. Libertar esse poder significa libertar as pessoas, devolvendo-lhes o direito de acessar o divino diretamente, sem intermediários. E é aqui que reside um dos aprendizados mais importantes das Mães Dragão para o mundo de hoje. O poder verdadeiramente transformador vem de dentro, da coragem de cada pessoa para acessar seu próprio sagrado e equilibrar as forças de criação e transformação que habitam em seu interior. No entanto, o retorno das Mães Dragão não é confortável. Ele exige coragem. Ele desafia crenças arraigadas, força-nos a enfrentar nossas próprias sombras e nos faz abandonar as estruturas rígidas às quais nos apegamos para nos sentirmos seguros. Ele nos faz repensar quem somos como sociedade e como nos desconectamos das coisas que realmente importam. Esse retorno não chega como uma onda que tudo varre de imediato. Ele ressurge lentamente, como um fogo latente que precisa ser alimentado por quem está ouvindo o seu chamado. E cada pessoa que decide redescobrir o sagrado feminino, seja no estudo, na prática espiritual ou na maneira como vive, torna-se parte desse renascimento global. O impacto de redescobrir o arquétipo das Mães Dragão é mais do que simbólico. Ele nos ensina sobre a importância de respeitar os ciclos, integrar dualidades e reconhecer o poder transformador do caos e do mistério. Ele também nos lembra da necessidade de equilíbrio. Por séculos, o sagrado masculino imperou sozinho,
como Marduk após vencer Tiamat. Mas, como qualquer sistema desvinculado da reciprocidade, ele se tornou autoritário, violento e desconectado da origem que lhe deu vida. O retorno das Mães Dragão não é um convite para substituir um extremo pelo outro, mas para restaurar o equilíbrio perdido. É um chamado para unir forças opostas em harmonia, para dançar novamente entre caos e ordem, criação e destruição, luz e sombra. E talvez essa seja a sua maior lição para o mundo de hoje. Entender que o dragão que tanto tememos nunca esteve fora de nós. Ele sempre esteve dentro. Ele não é um monstro ameaçador, mas um guardião dos nossos mistérios mais profundos, um símbolo da força criativa e transformadora que carregamos. Quando olhamos para o que foi apagado, as histórias de Tiamat, Madalena, Sofia e tantas outras, não estamos apenas estudando o passado, estamos nos olhando no espelho. Estamos lembrando de quem realmente somos. Se esta história despertou algo em você, se trouxe um calor, uma curiosidade, um chamado, saiba que você não está sozinho. O dragão dentro de cada um de nós está despertando, abrindo suas asas e lembrando-nos de que não viemos ao mundo para temer o caos, mas para transformá-lo. E assim, a memória das Mães Dragão volta à superfície, não como lendas mortas, mas como presenças vivas, ressoando no fundo de nossas almas e ecoando em nossas escolhas, nossos sonhos e nosso desejo por equilíbrio. As Mães Dragão estão vivas novamente. E assim como Tiamat espalhou as sementes do universo a partir de seu corpo, hoje, cada um de nós carrega a oportunidade de espalhar sabedoria e transformação. O rugido do dragão não é um som de guerra. É um chamado para lembrar quem somos de verdade. Que sejamos coragem e caos criativo. Que sejamos pontes entre o passado e o futuro. Que sejamos as asas do dragão que nunca deixaram de voar. Se esta mensagem o tocou, não deixe que esse fogo se apague. Inscreva-se no canal, compartilhe esta história e continue conosco enquanto desenterramos outras vozes esquecidas que aguardam para ressurgir. As Mães Dragão estão de volta, e com elas, o poder que o mundo esqueceu por tanto tempo.